O barão de Alencar morreu deitado em lençóis de seda pura, cercado por velas de cera de abelha e o cheiro pesado de incenso que tentava disfarçar o odor da doença. Mas o que ele deixou para a mulher que o serviu por 30 anos foi um insulto que ecoou pelas paredes de pedra da Casa Grande. Enquanto a baronesa Guiomar se vestia com o preto mais caro vindo da Europa, Benedita recebia o que todos chamavam de esmola. O testamento era claro: para a esposa, as terras, os gados e o luxo da mansão. Para Benedita, a escrava que limpou suas feridas e guardou seus silêncios, restou apenas uma tapera caindo aos pedaços na beira da mata, onde o sol mal batia e a umidade apodrecia a madeira. A baronesa riu. Ela riu na cara de Benedita diante dos advogados, saboreando cada segundo daquela humilhação. Mas o que a sinhá não percebeu, na sua pressa de esmagar quem ela odiava, era que o barão Afonso não deu aquela casinha por caridade. Ele deu aquela terra porque sabia o que estava enterrado debaixo dos pés de Benedita. Um segredo físico, de metal e papel, que tiraria o sono da nobreza e mudaria o dono daquelas terras para sempre. O erro de Guiomar foi achar que o chão de terra batida não guardava nada além de poeira. Repara bem no que aconteceu naquela tarde, logo depois que o corpo do barão desceu à terra. O sol ardia como brasa no céu de Minas Gerais, e o ar estava tão parado que dava para ouvir o som das formigas no mato. Benedita estava de pé, com as mãos cruzadas na frente do corpo, ouvindo a leitura das últimas vontades do homem que foi seu dono, mas que ela conhecia melhor do que qualquer esposa. Quando o advogado leu a parte da tapera, a baronesa Guiomar se levantou, os olhos brilhando de um ódio que estava guardado há décadas. Ela não esperou o advogado terminar. Guiomar caminhou até Benedita, tirou um papel dobrado de dentro do corpete e o balançou no ar. Era a carta de alforria original, o documento que o barão tinha assinado em vida, garantindo a liberdade de Benedita e uma quantia em dinheiro. Diante de todos, sem tremer a mão, a baronesa jogou o papel dentro da lareira que ainda queimava no canto da sala. As chamas lamberam o papel, as letras sumiram em segundos virando cinza preta. A sinhá disse que aquela carta nunca existiu. Disse que de agora em diante, se Benedita quisesse um teto, teria que aceitar a tapera velha como um favor, um ato de bondade da nova dona da fazenda Ouro Velho. Ou então, seria vendida para um banguê de cana-de-açúcar no norte, onde o trabalho matava um homem em 2 anos. Benedita não disse uma palavra. Ela olhou para as cinzas na lareira e depois para os olhos frios da baronesa. Ela aceitou a tapera, mas o que ninguém viu foi a mão de Benedita apertando um objeto pequeno escondido na dobra da sua saia. Uma chave de bronze, velha, com o brasão da família gravado, que o barão tinha colocado na mão dela no exato momento em que o último suspiro saiu de seus pulmões. Naquela mesma noite, Benedita juntou seus poucos pertences, uma trouxa de roupa, uma caneca de Flandres e a coragem que só quem já perdeu tudo consegue ter. Ela caminhou para longe das luzes da Casa Grande, sentindo o peso do olhar da baronesa nas suas costas. Guiomar achava que tinha vencido. Achava que, ao mandar Benedita para aquele casebre isolado, estava apagando o rastro de uma vida inteira de segredos que o marido dividia com a cozinheira. O caminho até a tapera era fechado, cercado por uma mata que parecia querer engolir a trilha. Quando Benedita chegou, o cenário era de dar dó. O telhado estava furado, as paredes de pau a pique mostravam as costelas de madeira, e o chão era pura terra, frio e úmido. Mas Benedita não chorou. Ela entrou, fechou a porta que rangia nas dobradiças podres e se sentou no chão. O silêncio da noite só era quebrado pelo som dos grilos e pelo bater do seu próprio coração. Ela sabia que corria risco de vida a cada minuto que permanecia ali. A baronesa não ia sossegar enquanto Benedita estivesse viva, porque mortos não falam e não reivindicam nada. Mas Benedita tinha uma missão. Ela tirou a chave de bronze do bolso e a observou à luz de uma pequena lamparina de querosene. Aquela chave não abria nenhuma porta da Casa Grande. Não abria os baús de joias de Guiomar, nem as gavetas do escritório. Então,
O que ela abria? Foi aí que ela lembrou das últimas palavras que o barão sussurrou, tão baixo que ela teve que encostar o ouvido na boca dele. Debaixo de onde você dorme, Benedita, onde a terra é mais escura. Ela olhou para o chão da tapera. No canto direito, perto de onde ficava um estrado de madeira velho que servia de cama, a terra parecia diferente, mais batida, mais firme. Ela começou a arrastar o estrado, fazendo um barulho metálico que cortou o silêncio. Foi nesse momento que ela ouviu um estalo do lado de fora. Alguém estava vigiando. Benedita apagou a lamparina num sopro. O escuro ficou total. Ela ficou imóvel, prendendo a respiração. Pela fresta da parede, ela viu um vulto. Era o feitor Tibúrcio, um homem bruto, que já tinha descido o chicote em muita gente naquela fazenda, mas que tinha uma dívida de sangue com Benedita. Anos atrás, quando o filho de Tibúrcio estava morrendo de uma febre que nenhum médico da cidade curava, foi Benedita quem passou 3 noites em claro rezando e usando ervas que só ela conhecia. O menino sobreviveu. Tibúrcio estava parado ali, no meio do mato, olhando para a tapera. Ele tinha ordens da baronesa para não deixar Benedita ter paz. Talvez a ordem fosse até pior do que apenas vigiar. Mas ele não se mexeu. Ele apenas ficou lá como uma estátua de sombra, guardando a entrada. Benedita percebeu que, por enquanto, o feitor não ia entrar. Mas ela também sabia que a gratidão de um homem como ele tinha limite, e a pressão da baronesa era como uma prensa de engenho. Apertava até quebrar o osso. Com o coração na boca, Benedita voltou para o canto da parede. Ela não tinha uma pá, não tinha ferramenta. Começou a cavar com as próprias mãos. A terra estava seca por cima, mas logo ficou úmida e pesada sob as suas unhas. Ela cavou por 1, 2 horas. A dor nos dedos era aguda, o suor escorria pelo rosto e se misturava com a poeira, até que no fundo de um buraco de quase meio metro, a ponta dos seus dedos tocou algo frio. Algo que não era pedra nem raiz. Era metal. O som de metal contra metal, por menor que fosse, pareceu um trovão naquela casinha silenciosa. Benedita parou, trêmula. Ela continuou cavando com mais cuidado, limpando os lados, até que conseguiu segurar as alças de uma pequena caixa de ferro. Estava pesada. Muito pesada para o tamanho que tinha. Ela puxou a caixa para fora do buraco. Estava coberta de barro e ferrugem, mas o brasão no topo era idêntico ao da chave de bronze que ela carregava no pescoço, pendurada por um cordão de couro. O segredo estava ali, nas mãos dela, mas ela não podia abrir agora. Se Tibúrcio entrasse, ou se a baronesa decidisse fazer uma visita surpresa naquela madrugada, tudo estaria perdido. O problema é que a curiosidade da baronesa Guiomar era tão grande quanto a sua maldade. Naquela mesma hora, lá na casa grande, a Sinhá não conseguia pregar o olho. Ela andava de um lado para o outro no quarto de casal, olhando para a cama vazia onde o marido morreu. Ela sabia que o barão escondia alguma coisa. Ele tinha morrido com um sorriso estranho no rosto, um alívio que não combinava com quem estava deixando uma fortuna para trás. Guiomar sabia que o marido tinha dívidas, sabia que a fazenda não ia tão bem quanto os vizinhos pensavam, e ela suspeitava que o documento que ela queimou na lareira não era o único. Aquela negra sabe, rosnava Guiomar para as paredes. Ela sabe onde ele guardou os papéis originais. A baronesa chamou um de seus capangas de confiança, um homem sem alma chamado Justino. Ela deu uma ordem clara. Vá até a tapera, não espere o amanhecer. Traga qualquer coisa que ela esteja escondendo. Se ela resistir, você sabe o que fazer. O mato é fundo e ninguém vai sentir falta de uma escrava velha. Enquanto isso, na tapera, Benedita sentiu um arrepio na espinha. O vento mudou de direção, trazendo o cheiro de chuva e algo mais. O som de cascos de cavalo se aproximando. Ela não tinha tempo. Ela precisava esconder a caixa de novo, mas não no mesmo lugar. Se eles vinham revistar, iam começar pelo buraco que ela acabou de cavar. Ela olhou para o teto, olhou para as paredes. Nada parecia seguro. Foi quando ela viu o velho tacho de cobre que ficava num canto, usado para cozinhar o pouco de angu que lhe davam. Ela teve uma ideia arriscada.
Uma ideia que poderia custar sua vida, mas era a única chance. Benedita pegou a caixa e a envolveu num pano velho de prato. Depois, colocou a caixa dentro do tacho e cobriu com o resto de farinha e cinzas que tinha sobrado da última fogueira. Ela colocou o tacho de volta no lugar, bem no meio das cinzas frias, como se estivesse descartado. Voltou para o buraco no chão, jogou a terra de volta e socou com os pés, tentando deixar o chão nivelado como antes. Ela jogou o estrado de madeira por cima e se deitou, cobrindo-se com uma manta maltrapilha. Ela fechou os olhos e fingiu dormir no exato momento em que a porta da tapera foi chutada com tanta força que quase saiu do lugar. Justino entrou como um animal, segurando uma tocha que iluminou o casebre com uma luz vermelha e violenta. Atrás dele, o feitor Tibúrcio apareceu com o rosto sério, tentando não olhar para Benedita. "Levanta!" gritou Justino, puxando Benedita pelo braço com tanta brutalidade que a jogou contra a parede. "Onde está o que o patrão te deu? A sinhá quer saber, e ela não gosta de esperar." Benedita, fazendo-se de confusa e assustada, começou a tremer. "O patrão não me deu nada, meu senhor, só essa casa velha para eu morrer em paz. A sinhá já queimou o meu papel. Eu não tenho nada." Justino não acreditou. Ele começou a revirar tudo. Jogou o estrado para o lado, viu a terra mexida, mas como Benedita tinha socado bem, ele achou que era apenas o chão irregular daquela ruína. Ele chutou os poucos pertences dela. Passou a tocha perto do rosto de Benedita, sentindo o calor do fogo quase queimar a pele dela. "Se eu descobrir que você está mentindo, eu vou te levar de volta para o tronco e você não vai sair de lá viva", ameaçou ele. Ele olhou para o canto onde estava o tacho de cobre. Benedita sentiu o mundo parar. Se ele mexesse ali, se ele sentisse o peso do metal sob as cinzas, tudo terminaria em sangue. Justino caminhou até o tacho. Ele olhou para dentro, viu a sujeira e a farinha velha. Com um gesto de nojo, ele deu um chute no tacho que rolou para o lado, mas não virou completamente. "Não tem nada aqui, Tibúrcio, é só lixo e uma velha caduca", disse Justino, cuspindo no chão. Tibúrcio apenas acenou com a cabeça e fez um sinal para que eles saíssem. Mas antes de cruzar a porta, o feitor parou. Ele olhou para Benedita por um segundo a mais. Um olhar que dizia que ele sabia que tinha algo errado, mas que, por enquanto, o silêncio dele estava garantido. Quando os homens saíram e o som dos cavalos sumiu na distância, Benedita desabou no chão. Suas pernas não aguentavam mais o peso. Ela rastejou até o tacho de cobre. A caixa ainda estava lá. O segredo estava seguro por mais algumas horas. Mas ela sabia que, ao amanhecer, a baronesa Guiomar não aceitaria um não como resposta. Se Justino não encontrou nada, a própria sinhá viria. E a sinhá tinha olhos de rapina para o que era ouro. Benedita precisava agir rápido. Ela precisava abrir aquela caixa e entender por que o barão tinha tanto medo do que estava escrito ali. Ela pegou a chave de bronze. A mão ainda suja de terra tremia quando ela inseriu o metal na fechadura da caixa. O mecanismo estava travado pelo tempo e pela umidade, mas com um estalo seco o ferro cedeu. A tampa se abriu, revelando não joias, não moedas de ouro, mas algo muito mais perigoso. Papéis. Papéis com selos oficiais do Império, assinaturas que Benedita reconheceu imediatamente. Como ela aprendeu a ler escondida no escritório do barão enquanto limpava as estantes, ela começou a correr os olhos pelas linhas manuscritas, e o que ela leu fez o sangue dela gelar. O barão Afonso não era o dono legítimo da fazenda Ouro Velho. Ele nunca foi. Ele era apenas um administrador que anos atrás tinha dado um golpe no verdadeiro proprietário, um homem que morreu sem saber que sua herança tinha sido roubada. E tinha mais. No fundo da caixa havia um documento de posse legal, um papel que dizia que, em caso de morte do administrador, uma parte generosa das terras e a liberdade de todos os que ali trabalhavam deveriam ser garantidas imediatamente, como forma de reparação. Benedita percebeu que tinha nas mãos a prova que destruiria o império de mentiras da baronesa. Mas ela também percebeu que, no momento em que alguém soubesse daquilo, ela seria uma mulher morta. A verdade escrita naquele papel era uma sentença de liberdade para muitos,
mas uma sentença de morte para ela se não chegasse às mãos certas. O sol começou a dar os primeiros sinais no horizonte, pintando o céu de um laranja sangrento. Benedita sabia que tinha pouco tempo. João, seu filho, o único que conhecia as trilhas da mata como a palma da mão, precisava levar aquela prova até a cidade, até o doutor Arnaldo, o juiz de paz que não se dobrava aos mandos da elite. Mas como ela faria isso com o feitor Tibúrcio vigiando e os capangas da baronesa prontos para atacar? O jogo estava apenas começando, e a tapera velha, que deveria ser o túmulo de Benedita, estava prestes a se tornar o centro de uma tempestade que a fazenda Ouro Velho nunca tinha visto. A baronesa Guiomar, lá de sua varanda de mármore, olhava para a mata, sem saber que a terra que ela tanto desprezava estava devolvendo o que seu marido tentou esconder por toda a vida. A máscara da nobreza estava rachando, e o papel que não queimou na lareira ia incendiar o destino de todos. O sol nasceu, mas não trouxe luz para a fazenda Ouro Velho. Trouxe apenas o medo de que cada raio de claridade revelasse o que Benedita escondia sob as unhas sujas de terra. A manhã começou com o cheiro de café fresco vindo da casa grande, um luxo que Benedita sentia de longe, enquanto mastigava um pedaço de pão duro e seco na porta da sua tapera. Mas o que ninguém sabia era que o estômago dela não doía de fome, doía de nervoso. O papel que ela leu durante a madrugada era como brasa queimando nas suas mãos. A fazenda, as senzalas, até os cavalos de raça da Sinhá, nada daquilo pertencia à família Alencar. Era tudo uma mentira construída sobre um roubo, e Benedita era a única pessoa viva que segurava a prova desse crime. Repara no silêncio que tomou conta daquele lugar. Geralmente o barulho do sino acordava todo mundo para o trabalho pesado, mas naquele dia o silêncio era tenso. A baronesa Guiomar não tinha dormido. Ela estava na varanda, com um lenço de renda apertado entre os dedos, olhando na direção da mata onde ficava a tapera. Ela não era boba. Ela sabia que Justino não tinha encontrado nada, porque Benedita era mais esperta do que parecia. O problema é que, na cabeça da Sinhá, se a prova não apareceu por bem, ela apareceria pelo fogo. Foi aí que a primeira ordem do dia foi dada. Guiomar chamou o feitor Tibúrcio e, sem olhar nos olhos dele, ordenou que ninguém levasse água ou comida para a tapera de Benedita. Se ela quer morar naquele lixo, que viva do que a terra dá, disse a baronesa com a voz fria como o aço de uma faca. Ela queria vencer Benedita pelo cansaço, pela sede, pela humilhação. Mas o que a baronesa não contava era com o que estava prestes a sair do meio do mato. Benedita estava sentada no chão, com a caixa de metal escondida debaixo de uma tábua solta, quando ouviu um assobio baixo. Um som fino, quase confundido com o canto de um pássaro da região. O coração dela deu um pulo. Era João. Seu filho, o rapaz que conhecia cada atalho, cada buraco e cada perigo daquelas terras. João tinha sido mandado para trabalhar na lida do gado longe dali, mas ele sabia que a mãe corria perigo desde que o barão fechou os olhos para sempre. Ele apareceu como uma sombra por trás da casinha. Estava suado, com a respiração curta, sinal de que tinha corrido muito. Benedita não perdeu tempo com abraços. Ela pegou o filho pelo braço e o puxou para dentro. O olhar dela era de urgência pura. Ela sabia que Justino ou o próprio Tibúrcio podiam aparecer a qualquer momento para conferir se ela ainda estava lá. João, escuta bem o que eu vou te dizer, sussurrou ela, com o rosto colado ao dele. Você precisa levar isso para a cidade. Não pode parar, não pode falar com ninguém. Procure o doutor Arnaldo, o juiz de paz. Diga que é um segredo do barão Afonso. João olhou para os papéis que a mãe tirou da caixa. Ele não sabia ler como ela, mas ele via os selos de cera vermelha, as fitas pretas e a letra caprichada que cheirava a coisa importante. O rapaz tremeu. Ele sabia que, se fosse pego com aquilo, não teria conversa. Seria o tronco ou coisa pior. Mas ele viu os olhos da mãe. Viu a esperança que ela nunca teve em 50 anos de vida. O problema é que sair da fazenda sem ser visto era quase impossível agora. A baronesa tinha dobrado a vigilância. Justino estava circulando pelos caminhos principais com 2 capangas, todos armados.
Eles estavam caçando qualquer movimento suspeito. Para João chegar à cidade, ele teria que atravessar o Rio das Almas por um trecho onde a correnteza era forte e as pedras eram lisas como sabão. Enquanto Benedita tentava esconder o documento no fundo de uma sacola de pano para entregar ao filho, a porta da tapera rangeu. Não foi um chute dessa vez. Foi um movimento lento. Tibúrcio, o feitor, estava parado na entrada. O silêncio que se seguiu foi de morte. João colocou a mão no cabo de uma pequena faca que trazia na cintura, mas Benedita o impediu com um olhar. Tibúrcio olhou para o rapaz, depois para Benedita e, por fim, para a sacola de pano. O segredo estava ali, exposto. Bastava um grito do feitor para que a vida dos dois acabasse ali mesmo. Tibúrcio deu um passo para dentro. O cheiro de suor e fumo de corda tomou o ambiente pequeno. Ele olhou para o buraco no chão, que ainda não tinha sido totalmente disfarçado. Ele sabia de tudo. Ele tinha visto o barão meses antes caminhar com dificuldade até aquela tapera carregando a caixa de metal. O barão confiava em Tibúrcio para o trabalho bruto, mas não para os segredos da alma. A Sinhá mandou cercar o caminho do rio, disse Tibúrcio com a voz grossa, sem nenhuma emoção. Justino está lá com as armas carregadas. Se o menino for por ali, ele morre antes de chegar na água. Benedita sentiu o chão sumir. Se Tibúrcio estava avisando, era porque ele não ia entregar os dois. Pelo menos não agora. Mas por que ele ajudaria? A dúvida era um veneno. Ela não sabia se ele queria uma parte do que estava na caixa ou se era apenas a velha dívida de gratidão pelo filho que ela salvou da febre. Por que você está dizendo isso, Tibúrcio? Perguntou Benedita, a voz saindo falha. O feitor olhou para as próprias mãos, cheias de calos e cicatrizes. O barão era um homem ruim, Benedita, mas a Sinhá é o próprio diabo de saias. Ela prometeu que depois que você saísse daqui, ela ia vender meu filho para o mercado de escravos na corte, só para não ter ninguém que lembre das bondades que você fez. Foi aí que a ficha caiu. A baronesa estava limpando o terreno. Ela queria apagar qualquer rastro de humanidade que Benedita tivesse semeado naquela fazenda. Ela queria transformar todo mundo em peça de xadrez para manter o poder que ela roubou. Tibúrcio não estava ajudando Benedita por bondade pura. Ele estava lutando pela própria família, porque sabia que ele seria o próximo na lista de descarte da baronesa. Vá pela trilha das gameleiras, continuou o feitor, olhando para João. É mais longo, mas os cachorros não sentem o rastro se você passar por dentro do brejo. Eu vou distrair o Justino no galpão de ferramentas. Você tem até o pôr do sol para chegar na estrada real. João olhou para a mãe, pegou a sacola e, sem dizer uma palavra, desapareceu entre as tábuas soltas do fundo da tapera. Benedita ficou ali, sozinha com o feitor. A tensão era tanta que o ar parecia pesado demais para respirar. Tibúrcio se virou para sair, mas antes ele disse algo que Benedita nunca esqueceu. Reze, Benedita. Reze para o juiz estar em casa, porque se ele não estiver, amanhã essa fazenda vai cheirar a carne queimada. O que Tibúrcio quis dizer com aquilo? O perigo não era só o segredo ser descoberto. O perigo era que a baronesa já tinha um plano para acabar com a tapera, com ou sem documentos. Guiomar não ia esperar a justiça bater na porta dela. Ela ia criar a sua própria justiça. Lá na Casa Grande, a baronesa recebia uma visita. Era o tabelião da cidade, um homem baixo e suado que vivia de migalhas que os ricos deixavam cair. Guiomar queria que ele redigisse uma declaração de que Benedita tinha roubado prataria da mansão antes de se mudar para a tapera. Ela precisava de um crime. Precisava de uma desculpa legal para que a polícia pudesse agir com violência. Mas, baronesa, disse o tabelião, limpando a testa com um lenço encardido, a senhora tem provas. Alguém viu o roubo? Guiomar sorriu, um sorriso que não chegava nos olhos, que permaneciam frios como mármore. O que eu digo é a prova, senhor tabelião. Quem vai acreditar na palavra de uma negra contra a dona da fazenda Ouro Velho? Escreva o documento. Justino vai assinar como testemunha, e amanhã, ao amanhecer, nós vamos expulsar aquela praga da minha terra. O que a baronesa não sabia era que o tempo dela estava correndo mais rápido do que ela imaginava.
João já estava no brejo, com a água na cintura, segurando a sacola de pano acima da cabeça. Cada barulho de galho quebrando parecia um tiro. O medo de uma cobra ou de um capanga era constante, mas a imagem da mãe sendo humilhada dava forças para ele continuar. Enquanto isso, Benedita voltou para o canto da tapera. Ela pegou a chave de bronze que ainda estava com ela. A chave que abria a caixa, mas que também abria uma porta que não tinha mais volta. Ela começou a pensar no Barão Afonso. Por que ele esperou até o último segundo para entregar aquela chave? Por que ele viveu uma vida inteira de mentiras, sabendo que a esposa era capaz de tudo? Talvez o remorso fosse uma doença mais lenta que a que o matou. Talvez ele quisesse que Benedita fosse o seu acerto de contas com o mundo. Só que naquela tarde, algo mudou no clima. As nuvens ficaram pretas e o vento começou a uivar entre as frestas da tapera. Uma tempestade estava chegando. E com a tempestade vinha o som de cavalos. Muitos cavalos. Benedita se levantou e foi até a porta. Ela viu as tochas brilhando na distância, vindo da casa grande. Não era o amanhecer. A baronesa tinha decidido não esperar. Ela queria resolver o assunto sob o manto da chuva e do escuro. A silhueta de Justino liderava o grupo, e ao lado dele estava a própria Guiomar, montada em seu cavalo negro, protegida por uma capa de chuva cara. Eles não vinham para conversar. Eles traziam galões de querosene e correntes. O plano de Guiomar era simples. Se o roubo da prataria não fosse suficiente, o incêndio seria. Ela diria que Benedita, num ataque de loucura, tentou queimar a casa e acabou morrendo nas chamas. Um acidente trágico que resolveria todos os problemas da baronesa de uma vez só. "Saiam daí!" gritou Justino, enquanto os capangas cercavam a tapera. Benedita estava sozinha. Sem João, sem Tibúrcio, que tinha sido mandado para uma tarefa longe dali para não interferir. Ela estava encurralada entre a parede de pau a pique e o ódio de uma mulher que achava que podia comprar o destino. "Onde estão os papéis, Benedita?" gritou a baronesa, a voz cortando o barulho do vento. "Eu sei que você pegou. Me entregue agora e eu deixo você fugir para o mato. Se não entregar, você vai queimar com esse lixo." Benedita sentiu o cheiro do querosene sendo jogado contra as paredes de madeira seca. O líquido escorria pelas frestas, molhando o chão de terra onde ela tinha cavado. Ela apertou a chave de bronze no peito. Ela não tinha mais os papéis. João já estava longe. Mas se ela contasse que os papéis não estavam mais ali, eles iriam atrás do filho. Ela precisava ganhar tempo. Precisava manter a baronesa ali, acreditando que a prova ainda estava dentro daquela casa. "A senhora quer os papéis, sinhá?" respondeu Benedita, saindo para o pequeno alpendre, debaixo da chuva que começava a cair. "Então venha pegar, mas saiba de uma coisa. A terra não esquece, e o que o patrão escreveu nem o fogo da senhora consegue apagar." Guiomar ficou furiosa. A audácia de Benedita era algo que ela não podia tolerar. Ela fez um sinal com a mão. Justino riscou um fósforo. A chama pequena brilhou por um segundo, antes de ser encostada na parede molhada de querosene. Em segundos, a tapera de Benedita virou uma tocha gigante. As chamas subiram alto, lambendo o céu escuro, iluminando o rosto satisfeito da baronesa e o desespero nos olhos de Benedita, que foi empurrada para dentro pelos capangas antes que a porta fosse trancada por fora com as correntes. O que eles não sabiam era que no meio daquela fumaça e do calor insuportável, Benedita tinha um plano. Ela conhecia aquele casebre melhor do que ninguém. E enquanto o fogo consumia a herança de miséria que o barão lhe deixou, ela rastejava por um caminho que ninguém via. Mas será que ela conseguiria sair a tempo? E João, será que ele conseguiria chegar ao juiz antes que a fumaça de sua mãe desaparecesse no ar? A sorte estava lançada, e o segredo da fazenda Ouro Velho estava prestes a explodir diante de toda a província. As labaredas subiam alto, lambendo o céu negro de Minas, e a baronesa Guiomar sorria. Ela observava o fogo com uma satisfação doentia, enquanto o cheiro de querosene e madeira velha tomava conta de tudo. O plano parecia perfeito. Uma escrava velha,
um casebre caindo aos pedaços e um acidente provocado por uma lamparina derrubada. Quem ousaria questionar a palavra da mulher mais poderosa da região? Mas o que a baronesa não esperava, e o que ninguém ali podia imaginar, é que o silêncio que vinha de dentro das chamas era mais perigoso do que qualquer grito de socorro. Benedita não estava gritando. Ela não estava batendo nas portas. Enquanto o calor derretia a gordura das paredes de pau a pique, a cozinheira fazia algo que a sinhá nunca pensou que ela fosse capaz de fazer. Repara bem na crueldade desse momento. Justino e os outros capangas estavam em volta da tapera, segurando as correntes que prendiam a porta principal. Eles esperavam ouvir o desespero, o choro, o pedido de perdão. Mas lá dentro, no meio da fumaça cinzenta que ardia os olhos e queimava os pulmões, Benedita estava de bruços no chão de terra. Ela sabia que o ar perto do solo era o único que ainda permitia respirar. Ela não estava tentando sair pela porta. Ela se arrastava para o canto onde tinha cavado o buraco da caixa de metal. O problema é que a baronesa achava que a tapera era uma prisão. Só que Benedita conhecia aquele terreno desde que o mundo era mundo. Antes mesmo daquela casinha ser construída, havia ali uma antiga passagem de escoamento de água, um valo que o barão Afonso tinha mandado tapar anos atrás, mas que a erosão e o tempo tinham reaberto por baixo das tábuas do piso. Foi para lá que Benedita se jogou. Com as mãos sangrando e o corpo coberto de fuligem, ela se espremeu por baixo do vigamento podre, no exato momento em que o teto da tapera desabou com um estrondo de 1000 trovões. Lá fora, a baronesa deu um passo atrás quando as faíscas voaram. Acabou, disse ela, limpando uma gota de suor que escorria pelo pescoço. Justino, espere o fogo baixar. Amanhã de manhã, recolha o que sobrar e jogue na vala comum. E certifique-se de que não sobrou nenhum papel, nem um pedaço de prova. Ela montou em seu cavalo, virou as costas para o incêndio e começou a cavalgar de volta para a casa grande, sentindo o peso de um segredo de 30 anos finalmente ser enterrado pelas cinzas. Só que, enquanto a sinhá sonhava com a paz que o crime lhe traria, a quilômetros dali, o perigo real estava ganhando velocidade. João, o filho de Benedita, estava com os pés em carne viva. Ele tinha atravessado o brejo como o feitor Tibúrcio mandou, mas a chuva que começou a cair não ajudava. O chão virou um sabão. A sacola de pano com os documentos estava amarrada junto ao seu peito, por dentro da camisa, sentindo o calor do seu coração disparado. Ele sabia que cada segundo contava. Se ele não chegasse à cidade antes do sol nascer, a mãe dele seria apenas uma lembrança carbonizada. João chegou à Estrada Real quando a lua já estava se escondendo atrás das nuvens pesadas. Ele viu as luzes da cidade de longe, mas o destino ainda tinha uma peça para pregar. No meio do caminho, um grupo de patrulha da guarda rural barrou a passagem. Eram homens que trabalhavam para quem pagasse mais, e a baronesa Guiomar pagava muito bem para manter as estradas limpas. "Onde vai com tanta pressa, rapaz?" perguntou um dos guardas descendo do cavalo com uma lanterna na mão. A luz bateu no rosto de João, revelando o cansaço e o barro que o cobria da cabeça aos pés. "E o que é isso que você está escondendo aí no peito?" O coração de João quase parou. Se ele tentasse fugir, levaria um tiro nas costas. Se entregasse os papéis, tudo estaria perdido. Foi aí que ele lembrou do que a mãe sempre dizia: a inteligência vence a força quando a força está cega pelo orgulho. João não correu. Ele caiu de joelhos, fingindo um choro desesperado. "Pelo amor de Deus, meus senhores, minha mãe está morrendo na fazenda Ouro Velho. O barão morreu e a sinhá mandou ela embora. Ela está com a febre maligna e eu só estou tentando buscar um remédio na cidade", mentiu ele, soluçando e tremendo. Os guardas se entreolharam. Naquela época, a febre maligna era o maior medo de qualquer homem. Ninguém queria chegar perto de alguém que pudesse estar carregando a doença. O guarda que segurava a lanterna deu 2 passos para trás, com nojo. "Saia daqui, seu lixo. Vá logo antes que você passe essa peste para os nossos cavalos. Se eu te vir de novo por esse caminho, eu te mato." João não esperou. Ele se levantou e correu como se a própria morte estivesse puxando seus calcanhares. Ele tinha conseguido passar pelo primeiro obstáculo,
mas o tempo estava acabando. Enquanto isso, nos fundos da tapera incendiada, uma mão suja de terra e cinza saiu de um buraco no meio do mato. Benedita emergiu da terra como se estivesse nascendo de novo. Ela tossia, o peito doía, e sua pele estava cheia de bolhas por causa do calor. Ela olhou para trás e viu o que restava da sua herança, um monte de brasas e fumaça. A baronesa achava que ela estava lá dentro. Justino estava sentado num tronco de árvore ali perto, fumando um cigarro de palha e esperando o fogo terminar de consumir os restos. Benedita precisava se mexer, mas ela estava fraca demais. Ela se arrastou pelo mato, escondendo-se atrás das árvores de tronco grosso. Foi então que ela ouviu um som que a fez congelar. Passos. Passos pesados e lentos, esmagando as folhas secas. Ela pensou que fosse um dos capangas de Justino, que tinha ido fazer as necessidades no mato. Ela se encolheu, segurando a respiração, pronta para aceitar o fim. Mas a voz que chamou seu nome não era de um inimigo. Benedita, você está viva, mulher. Era Tibúrcio. O feitor tinha voltado. Ele tinha desobedecido às ordens da baronesa de ficar longe e voltou para ver o que tinha acontecido. Quando ele viu a tapera em chamas e Justino vigiando, ele soube que a maldade tinha sido feita. Mas algo dentro dele, talvez aquele resto de gratidão que ainda não tinha sido sufocado pela vida bruta, o fez procurar nos arredores. Ele ajudou Benedita a se levantar. O homem, que era conhecido por não ter coração, sentiu um aperto no peito ao ver o estado daquela mulher. "O menino passou, Tibúrcio?" perguntou ela, a voz saindo como um sussurro seco. "Passou. Mas a sinhá não vai parar, Benedita. Ela já mandou o tabelião preparar um papel dizendo que você roubou a prataria. Ela vai usar isso para te caçar se descobrir que você não morreu no fogo", disse Tibúrcio, olhando em volta para garantir que não estavam sendo seguidos. "Você precisa sumir. Agora." "Eu não vou a lugar nenhum sem ver a justiça ser feita, Tibúrcio", respondeu ela, com uma firmeza que assustou o feitor. "Me leve até a cidade. Eu conheço os atalhos que nem você conhece." Se João chegou ao doutor. "Arnaldo, o juiz vai precisar de uma testemunha que saiba ler o que está naqueles papéis. Ele vai precisar de mim." O risco era absurdo. Entrar na cidade com o feitor da fazenda, sendo uma escrava que deveria estar morta, era o mesmo que caminhar para a forca. Mas Tibúrcio sabia que a baronesa Guiomar não deixaria sobreviventes se vencesse aquela batalha. Ele a colocou na garupa de um cavalo que tinha escondido na mata, e os dois partiram sob a chuva, que agora caía forte, lavando a fuligem do rosto de Benedita, mas não apagando a chama de vingança que brilhava nos olhos dela. Lá na cidade, o doutor Arnaldo estava em seu escritório, à luz de uma única vela. Ele era um homem seco, de poucas palavras, que valorizava a lei acima de qualquer título de nobreza. Ele ouviu batidas desesperadas na sua porta. Quando abriu, deu de cara com João, um farrapo humano segurando uma sacola de pano. "O que é isso, rapaz? Sabe que horas são?" perguntou o juiz, ajustando os óculos. "O barão, a fazenda Ouro Velho, a prova está aqui, senhor", disse João, entregando a sacola com as mãos trêmulas. O doutor Arnaldo pegou os papéis. Ele começou a ler, e a expressão no seu rosto mudou de irritação para choque absoluto. Ele puxou a cadeira e se sentou, lendo cada linha, cada selo, cada assinatura. Ele sabia dos boatos sobre como o barão Afonso tinha conseguido aquelas terras, mas nunca ninguém tinha apresentado uma prova física. E o que estava ali era mais do que uma prova de roubo. Era a confissão de um crime que envolvia nomes poderosos da província, incluindo juízes que vieram antes dele. "Onde está sua mãe?" perguntou o doutor Arnaldo, sem tirar os olhos do documento que provava que a baronesa Guiomar não era dona de nada. "Ela ficou na tapera, senhor. A baronesa mandou queimar tudo com ela dentro", respondeu João com as lágrimas finalmente escorrendo. O juiz de paz fechou os punhos sobre a mesa. A arrogância da elite local tinha passado de todos os limites. Ele se levantou, pegou seu casaco e sua bengala. "Se o que você diz é verdade, e se esses papéis são o que parecem ser, a fazenda Ouro Velho vai mudar de dono antes do meio-dia. Chame o escrivão. Nós vamos para a fazenda agora.
Mas o que o doutor Arnaldo não sabia era que a baronesa Guiomar já estava preparada. Ela tinha sido avisada por um de seus informantes que um rapaz negro tinha sido visto entrando na casa do juiz. Ela não era mulher de esperar a derrota sentada. Ela reuniu todos os homens armados da fazenda, abriu o cofre de moedas de ouro e deu uma única instrução: ninguém entra e ninguém sai da Ouro Velho. Se o juiz vier, ele será recebido com as honras de quem tenta invadir uma propriedade privada. Entenderam? O cerco estava montado. A estrada que levava à fazenda foi bloqueada. A baronesa estava pronta para uma guerra, crente de que o poder do dinheiro e das armas calaria qualquer papel assinado. Ela estava no topo da escadaria da mansão com um revólver de cabo de marfim na cintura, esperando o confronto final. O problema é que ela esqueceu de um detalhe. Ela achava que estava lutando contra um papel e um rapaz. Ela não sabia que Benedita estava viva. E não sabia que a mulher que ela tentou queimar estava trazendo com ela a única coisa que a baronesa nunca conseguiu comprar: a verdade contada por quem viu tudo das sombras por 30 anos. E quando a primeira luz da manhã bateu nas janelas da casa grande, o som de uma carruagem e de vários cavalos ecoou pelo vale. Mas não era apenas o juiz. Atrás dele vinha algo que a baronesa nunca imaginou enfrentar. O acerto de contas estava batendo no portão, e o segredo enterrado no chão de terra estava prestes a derrubar as paredes de seda da mansão. O sol de Minas Gerais nasceu vermelho naquela manhã, como se o céu estivesse pintado com o sangue das injustiças cometidas durante a noite. Na fazenda Ouro Velho, o cheiro de madeira queimada ainda pairava no ar, vindo das cinzas do que antes era a tapera de Benedita. A baronesa Guiomar estava de pé na varanda da casa grande, segurando um revólver de cabo de marfim. Ela olhava para o portão principal, esperando a carruagem do juiz de paz. Ela achava que estava preparada, tinha ouro no cofre para subornar quem fosse preciso e capangas armados até os dentes escondidos atrás das mofetas. O que ela não sabia era que a verdade, quando decide brotar da terra, não tem bala nem suborno que consiga parar. Repara no silêncio que tomou conta do pátio. Os trabalhadores da fazenda, que geralmente começavam a lida antes do sol, estavam todos parados, observando de longe. Eles sabiam que algo ia explodir. Quando o som dos cavalos finalmente ecoou pela estrada de terra, Justino, o capanga-chefe, deu um passo à frente e engatilhou a carabina. Mas o que apareceu na curva da estrada não foi apenas a carruagem do Dr. Arnaldo. Atrás dele vinha uma escolta da guarda provincial, e ao lado, montado num cavalo baio, estava o feitor Tibúrcio. E na garupa de Tibúrcio, coberta por um manto escuro, estava uma sombra que fez o sangue da baronesa gelar. A carruagem parou diante do portão trancado. O juiz Arnaldo desceu devagar. Ele era um homem de lei, seco, cujos olhos pareciam ler a alma de quem estava na sua frente. Ele olhou para Guiomar, lá no alto da varanda, e não tirou o chapéu. A falta de cumprimento foi o primeiro sinal de que a autoridade da baronesa tinha acabado no momento em que ele abriu aquela sacola de pano na cidade. «Abra este portão, baronesa!» gritou o juiz, a voz firme cortando o ar da manhã. «Eu venho em nome do Império e trago ordens que não aceitam discussão.» Guiomar soltou uma risada nervosa que mais parecia o ganido de um animal encurralado. «O senhor não entra na minha propriedade sem um mandato de busca, doutor Arnaldo. E eu não recebo visitas que trazem traidores como Tibúrcio no rastro.» Foi nesse momento que Benedita se revelou. Ela desceu da garupa do cavalo e caminhou até a frente do portão. Ela estava suja, com o rosto marcado pela fuligem e os braços queimados pelo incêndio da noite anterior. Ela parecia um fantasma surgindo das brasas. Os escravizados que assistiam de longe começaram a sussurrar. «Ela está viva. Benedita está viva.» O boato correu como fogo em palha seca. «O papel não queima tão fácil quanto a senhora pensou, sinhá», disse Benedita, a voz calma, mas carregada de uma força que fez os capangas de Guiomar hesitarem. O juiz Arnaldo levantou a mão, segurando os documentos que João tinha entregado. «Eu não preciso de mandato de busca para entrar numa terra que não lhe pertence, Guiomar Alencar. O contrato de compra original e a escritura real desta fazenda provam que seu falecido marido,
O barão Afonso nunca foi o dono legítimo destas terras. Ele foi um testamenteiro que falsificou a posse após a morte do verdadeiro proprietário, o comendador Estevão. Um murmúrio de choque tomou conta do pátio. A farsa de décadas estava sendo desmontada na frente de todos. A baronesa sentiu o chão tremer sob seus pés de seda. Ela apontou o revólver para o juiz. Isso é uma calúnia. Esses papéis são falsos. Foram forjados por essa escrava ladra para se vingar. Ladrão foi o seu marido, sinhá, rebateu Benedita, dando um passo em direção ao portão. Eu vi o patrão chorar de noite no escritório. Eu vi quando ele assinava as cartas pedindo perdão a Deus pelo que fez. E eu vi quando ele escondeu a caixa de metal debaixo da terra, porque ele sabia que a senhora ia tentar apagar a história assim que ele morresse. Ele sabia que a senhora não tinha alma, só ganância. O problema para a baronesa é que a prova física era inquestionável. O juiz Arnaldo pediu que o portão fosse derrubado se não fosse aberto. Justino olhou para a baronesa, depois para a guarda provincial armada e percebeu que o lado vencedor tinha mudado. Ele abaixou a carabina e deu um passo atrás. Os outros capangas fizeram o mesmo. Ninguém ia morrer por uma mentira que já tinha caído por terra. Tibúrcio, com um machado na mão, golpeou a corrente do portão. O som do metal quebrando ecoou como um tiro. O portão se abriu e a justiça entrou na fazenda Ouro Velho. O juiz caminhou até o centro do pátio, com Benedita ao seu lado. Ele abriu a caixa de metal que Tibúrcio tinha recuperado dos escombros da tapera a mando de Benedita e tirou de lá a última peça do quebra-cabeça, a chave de bronze que Benedita carregava no pescoço. Esta chave, disse o juiz, mostrando o objeto para todos. Abre o compartimento secreto no escritório da mansão, onde estão guardados os recibos originais da dívida que o barão nunca pagou aos herdeiros de direito. E mais do que isso, este documento aqui, assinado pelo barão Afonso antes de morrer, reconhece Benedita como mulher livre e herdeira de uma parte das terras da Baixada, como pagamento pelos anos de silêncio e serviço. A baronesa Guiomar desabou. Ela caiu de joelhos na varanda, o revólver escapando de suas mãos e batendo no chão de madeira. Toda a arrogância, todo o luxo, toda a crueldade que ela destilou por anos se transformaram em nada. Ela não era mais a dona de nada. Ela era apenas a viúva de um golpista, prestes a ser despejada da casa que ela achava ser o seu castelo. Levem-na, ordenou o juiz para os guardas. Ela responderá por tentativa de assassinato, fraude documental e incêndio criminoso. A senhora Guiomar não dormirá mais em lençóis de seda. Enquanto os guardas subiam a escadaria para prender a baronesa, o silêncio do pátio foi quebrado por um grito de alforria. Não um grito de guerra, mas um grito de alívio. Os trabalhadores começaram a se aproximar de Benedita. João apareceu correndo, vindo de trás da carruagem do juiz, e abraçou a mãe com tanta força que parecia que nunca mais ia soltar. Repara bem no que aconteceu depois. A justiça dos homens demorou, mas a justiça da terra foi implacável. A fazenda Ouro Velho entrou em processo de partilha legal. Os credores do barão assumiram a maior parte das dívidas, mas a parte de Benedita foi garantida pelo Dr. Arnaldo. Ela não queria a mansão. Ela não queria o luxo que cheirava a sangue. Ela usou sua parte para garantir que nenhum daqueles que trabalharam com ela sofresse novamente sob o chicote de outro senhor. A baronesa Guiomar terminou seus dias numa cela fria da capital, perdendo a sanidade e gritando para as paredes que ainda era a dona da Ouro Velho. Ninguém ia visitá-la, nem mesmo o tabelião que ela tentou subornar, pois ele foi o primeiro a fugir quando a casa caiu. Benedita, agora uma mulher livre por direito e de fato, reconstruiu sua casa. Não era mais uma tapera caindo aos pedaços. Era uma casa de pedra, sólida, bem no lugar onde o segredo esteve enterrado. Ela continuou cozinhando, mas agora o cheiro da sua comida não era para servir senhores cruéis. Era para alimentar a sua própria família e quem mais batesse à sua porta. O feitor Tibúrcio foi embora para o sul com seu filho, levando o dinheiro que Benedita lhe deu como gratidão. Ele nunca mais levantou a mão para ninguém. O peso daquela noite de fogo tinha mudado algo dentro dele para sempre.
A história da fazenda Ouro Velho ficou gravada na memória do povo da região. Ela serve para lembrar que o chão de terra batida pode parecer mudo, mas ele guarda cada gota de suor e cada segredo escondido. A ganância cega quem acha que o poder é eterno, mas a verdade tem raízes profundas. O papel pode queimar, a madeira pode virar cinza, mas o que é de direito sempre encontra um caminho para voltar para as mãos certas. O barão deixou a mansão para a esposa e uma tapera para a escrava. No fim das contas, a mansão virou a prisão de Guiomar e a tapera virou o alicerce da liberdade de Benedita. A justiça, às vezes, gosta de escrever histórias com essas reviravoltas para nos mostrar que ninguém é tão poderoso que não possa cair, e ninguém é tão humilde que não possa vencer. Se essa história tocou você e mostrou que a verdade sempre aparece, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais relatos fortes como este. Compartilhe com quem precisa saber que a justiça pode tardar, mas nunca falha quando há coragem para buscá-la. E não esqueça de comentar aqui embaixo de qual cidade do Brasil você está acompanhando esse caso. A sua participação ajuda a manter viva a memória das histórias que o tempo tentou apagar.